Bom, pessoal, nessa aula de hoje iremos falar sobre química orgânica, né? Então, a aula de hoje é sobre química orgânica. Essa área, imaginem vocês, ela teve início nos anos do século XIX, né? Aproximadamente 1828. Hoje, quase todos os produtos químicos que a gente conhece, principalmente o plástico, está ligado à química orgânica. Então, vocês imaginem o petróleo, o álcool, vocês imaginem a importância desses elementos. Bom, hoje eu vou falar sobre um breve histórico sobre a química orgânica, né? E vocês devem então prestar bastante atenção nesses detalhes que eu vou falar agora. Então vamos lá. Bom, em 1828, Friedrich, né? Friedrich, que é Frederico em alemão, né? Wöhler, ele faz então experimentos com amônia, cianato de amônia, né? Então ele vai usar esse elemento aqui, ó, cianato de amônia. Um elemento um pouquinho complicado, mas você tem que lembrar que aqui ele tem nitrogênio, hidrogênio, carbono, nitrogênio e oxigênio, tá? Nitrogênio, hidrogênio, carbono, nitrogênio e oxigênio. Muito bem. O que ele fez? Ele utilizou esse cianato de amônio. Tá? Amônio é um dos elementos que estão presentes no xixi, por exemplo, para vocês saberem. Tá? O que ele fez? Ele aqueceu essa amostra, tá? Aqueceu essa amostra. Então eu vou mostrar quimicamente. NH4, CNO, que é o cianato de amônio, tá? O que ele fez? Aqueceu. Quero que vocês imaginem vocês aí na sua casa, que ele aqueceu o xixi, basicamente. Parece xixi, tá? Claro que tem NO, tá? Carbono, nitrogênio e oxigênio. É só essa a diferença para o xixi, quase, basicamente, tá? E ele obteve essa substância aqui, ó. Esse símbolo aqui, o triângulo, no caso, está relacionado ao aquecimento. Tá? Ele realizou, então, o aquecimento. Então, ele gerou ureia. Ureia, meu querido, é aquilo, minha querida, meu querido, é aquilo que está presente no xixi da gente. Ele realizou em laboratório a primeira fabricação de um composto orgânico. Claro que depois outros químicos relataram que já tinham feito outras coisas semelhantes, mas ele é considerado o pai da química orgânica, tá? O Friedrich Wöhler, é o Frederico, tá? Frederico Wöhler, abrasileirando o nome, tá? Muito bem. Bom, isso abre caminho para a grande quantidade de substâncias químicas feitas em laboratório. A partir então de 1828, o ser humano então consegue fazer substâncias orgânicas presentes somente em seres vivos. A gente consegue fazer a partir de substâncias o quê? Inorgânicas. Então essa aqui é uma substância inorgânica. Substância inorgânica. E aqui ele conseguiu produzir uma substância orgânica, que é a ureia. Então, nosso xixi, por exemplo, libera ureia. A ureia é uma substância, tá, pessoal? Chamada de orgânica. Professor, por que orgânica? Porque normalmente está presente nas excreções dos seres vivos, tá? Principalmente o quê? Tubarão e os mamíferos. Tá? Tá aí um exemplo bom para você lembrar na hora do vestibular, beleza? Bom, falando em química orgânica, nós vamos falar dos grandes nomes da química orgânica. Então eu relatei para vocês que em 1828 o Friedrich Wöhler, né, ele fez esse aquecimento. Entre 1851, isso aqui você não precisa decorar não, não precisa memorizar, mas é bom que você leia bastante para você lembrar. A 1861, um outro químico alemão, outro Frederico, olha só a coincidência. Friedrich A. Kekulé.
O Kekulé, tá? É um grande nome da química também, ele é cientista químico alemão. Ele propôs, então, aqui, ó, 1851 não é a data de nascimento nem de morte dele, não. Aqui é o período de trabalho mais intensivo dele, tá? E ele fez três postulados importantes. São usados até hoje, nos dias de hoje, tá? Então, o que ele fez? Veja só, isso aqui é super importante para o vestibular, tá, pessoal? Estou falando de história da ciência, isso aqui é extremamente interessante. Cai na FUVEST, no Enem, Unicamp e os principais universidades brasileiras, as principais, as federais de Minas, federais do Nordeste, federais do Sul, do Norte e Centro-Oeste, tá? Todas as universidades principais do Brasil vão falar sobre os postulados. Então, olha só, ele criou a base, ó, base da química orgânica. Então, presta bem atenção, pessoal. Muito importante a gente saber isso. A vida necessita de substâncias orgânicas, não é? Então você está vivo, você está vendo essa aula exatamente porque você tem essas substâncias no seu corpo. Então presta atenção. Primeiro, os átomos, ó, né, de carbono são tetravalentes. Vocês devem ter visto isso na escola e estão revisando. Tetravalentes. Quem não viu, é fácil. Quando o Brasil foi tetracampeão, quantas vezes foi campeão? 4 vezes. Valências são os elétrons da última camada, que vão fazer ligações químicas. Então aqui são 4 ligações. Então o carbono ele sempre vai fazer quantas ligações, turma? 4. Veja, cada pininho desse representa uma ligação. Tá claro? Quantos pininhos tem? 1, 2, 3, 4. Então ele tem 4 ligações. Tá claro isso, turma? E é isso que vocês têm que saber. Beleza? E o Kekulé, ele teve essa imaginação, tá? Ele sonhava com esses elementos químicos, ele era meio místico, tá? Ele acreditava em Ouroboros, mitos egípcios, né? Que falavam que a cobra mordia o próprio rabo, certo? Então ele também criou a ideia de cadeia fechada, que depois numa outra aula eu vou mostrar para vocês. Então, ó, as 4 valências do carbono, tá? As 4 valências do carbono, depois vocês vão se habituar com esses nomes, tá? Valências são equivalentes. Então, essas 4 valências são equivalentes. Então, essas ligações, quando elas são simples, iguais, assim, elas são equivalentes, tá? Tem o mesmo grau de energia, etc, etc. Tá? Vai depender do ângulo. Às vezes pode ter 2 ligações só, o carbono pode fazer 2 duplas, uma simples e 2 simples, 3 simples, tá? Ele vai poder fazer uma tripla ligação com uma simples, depois a gente vai ver isso. O que mais? O que ele postulou? Então, ó, recapitulando, os átomos de carbono fazem quantas ligações? 4. Não pode sair isso da sua cabeça, tá? Quem já sabe, tudo bem. Mas dá uma revisão. 4 valências, lembra que eu falei que é valência? Valências são os elétrons da última camada que podem fazer ligações químicas, tá? Depois vamos entrar em detalhe numa outra aula. Vamos entrar em detalhe. O carbono, então, ele apresenta, então, uma capacidade única. Notem aí. O carbono, o átomo de carbono, né, gente? O átomo de carbono, né? De carbono. Nós somos feitos de carbono. O carvão é feito de carbono. A madeira, as árvores, todos os seres vivos têm carbono na sua composição. O petróleo, o álcool, tá? Tem cadeias carbônicas. Então, o átomo de carbono tem a capacidade, né, de formar cadeias. Cadeias essas que são ligações entre os carbonos, tá, pessoal? E é disso que vão formar outras substâncias químicas, tá? Então, quando eu mostrar aqui uma cadeia, estou dando um exemplo aqui bem simples, tá?
vão ter ligações aqui entre, ó, aqui as ligações químicas entre os carbonos, tá? E isso é chamado de cadeia carbônica. Claro isso, turma? Beleza? Ó, vamos dar um primeiro exemplo aqui do carbono 1. Esse carbono 1, ele tem que fazer quantas ligações, hein? Quantas? Não ouvi direito. 4, né? 4 ligações. É obrigatório. É ou não é? Se é obrigatório, vamos pensar nessa cadeia. Quantos carbonos tem nessa cadeia? 2, 3, 4. É ou não é? Esse carbono aqui, ó. Vamos fazer uma pequena análise rápida aqui para você entender. Ele fez uma ligação aqui? Fez. Tem uma ligação. Quantas estão sobrando? Aí vem uma nuvenzinha na sua cabeça, ó. 3. Faltam 3, é ou não é? Para esse cara aqui, é ou não é? Eu posso colocar o hidrogênio, ó, fazendo 3 ligações simples. Então fica 3 com 1, 4 ligações. Ele completa a sua ligação. Esse carbono aqui agora, vamos olhar esse carbono agora. Quantas ligações ele está fazendo? Uma, que é essa aqui, é ou não é? Uma, 2. É ou não é? Certo? Ele precisa fazer mais quantas? Mais 2. Então o que eu poderia colocar aqui? Um hidrogênio aqui e um hidrogênio aqui. Tá? A gente pode escrever H2 em cima, tá bom? Aqui é a mesma coisa. Quantas ligações tem aqui? 2. Quantas eu posso fazer? Mais 2. Porque o carbono faz sempre quantas ligações? 4 ligações. Tudo bem? Agora, esse carbono aqui, quantas ligações ele está fazendo? Só uma. Faltam quantas? 3. Aí eu completo a cadeia carbônica. Aqui é um caso de um hidrocarboneto, tá? Parente do petróleo, um gás, que no caso é um propano. Aqui eu estou falando de um elemento chamado propano. Na outra aula a gente vai ver como é que se escreve esses elementos, como que se dá o nome. Prop, que no caso, só exemplificando já para você conhecer os nomes, prop vem do grego 3. Aqui então, ó, cometi um errinho aqui, seria butano, tá? Butano. É bom errar, que daí vocês aprendem também. Então aqui, ó, é butano, tá? But. Então, ó, vai ter 4 ligações, tá? Então esse cara aqui é um butano. Butano, gás butano, com 4 carbonos, tá? Na outra aula eu falo sobre isso. But, 4 carbonos, simples ligações, o hidrocarboneto. Na outra aula a gente vai ver isso, tá? Beleza. Por enquanto, vocês entenderam então que a química orgânica ela é embasada, resumo final de hoje, química orgânica, então ela necessita da ideia das ligações químicas do carbono, tá? Então, basicamente, a gente está falando de substâncias, é ou não é? Que tem substâncias à base de carbono, tá? Então, sempre que eu estiver falando de substâncias orgânicas, química orgânica, eu estou falando de substâncias que a base do esqueleto vai ser o quê? Que a sua base atômica vai ser o carbono. Tá claro isso, queridos? Então, é isso que vocês têm que lembrar, tá? Então, lembrem sempre que o carbono, ele que é uma das bases da vida também, dos elementos básicos para ter vida na Terra. Tá? Além da substância da molécula de água, o carbono ele é fundamental. Tá bom? Então, o que eu gostaria de relembrar com vocês? Primeiro, o carbono ele é tetravalente, é ou não é? Ele faz quantas ligações? 4 ligações. O oxigênio, por exemplo, agora eu vou dar outros exemplos. O oxigênio e o enxofre, ó, oxigênio e o enxofre fazem 2 ligações. Sempre com 2 ligações, tá claro? Beleza? Então é sempre bom você lembrar. Então, ó, o que mais? Hidrogênio
hidrogênio, elemento H, faz sempre uma ligação. Tá? Ele é monovalente. O oxigênio e o enxofre ele é divalente. Tá? Que mais? O que eu poderia falar aqui de mais elementos? Nitrogênio e o fósforo. Então, ó, nitrogênio. Vou colorir mais aqui para vocês entenderem. Nitrogênio e fósforo. Lembrando que o fósforo é escrito com pH, por isso que começa com P. Eles vão fazer 3 ligações. Tá? Nitrogênio e o fósforo vão fazer 3 ligações. Então, o nitrogênio gosta de 3 ligações. O fósforo também. Tá? O hidrogênio vai fazer sempre uma ligação. O oxigênio vai sempre 2. O enxofre também. Tá? O oxigênio vai fazer, a gente pode desenhar ele assim também. Ó, 2 ligações. Tá bom? Mas o carbono faz sempre quantas? 4. 4 ligações. Existem outros exemplos. Quando a gente escova o dente, normalmente a pasta de dente nossa tem flúor. Tem ou não tem? Quando a gente nada, a água tem cloro na piscina. Tem ou não tem? Bromo, tá? Uma outra substância importante. O iodo que tem no sal. São todos o quê? Monovalentes. Vão fazer uma ligação só. Tá? Monovalentes. Então, uma ligação nesses elementos chamados de haletos, tá? Halogênios, né? Halogênios. Tá claro? Eles vão fazer uma ligação, cada um. É bom que você lembre então, ó, revise, hidrogênio sempre uma ligação. Carbono quanto? 4. Importante você saber isso, tá? Oxigênio sempre 2. O enxofre, ó, enxofre vem da palavra latina sulfurum. Sulfurum. Latim, né? Por isso que é S, tá? Não vai esquecer, tá? Não vai confundir com outros elementos. Então, basicamente, o que a gente tem aqui nessa primeira aula de química orgânica, a gente viu alguns conceitos importantes, tá? A química, basta vocês lerem e prestarem bastante atenção. Não tem muito segredo, tá? A gente vai passo a passo vendo os elementos químicos, como que se dão, como que eles são feitos. Então, lembrando que o pai da química orgânica, o Wöhler, o Kekulé também é extremamente importante, tá? Ele idealizou uma molécula cancerígena chamada benzeno, né? Que é o anel benzênico. Esse benzeno ele é bem tóxico, tá? Depois é um elemento que tem carbonos fechados aqui, ó, ligações entre carbonos, tá? E um anel que vai fazer depois, eu vou explicar para vocês, que os elétrons que vão se ligar aqui, eles vão estar mudando de posição. Bom, só para relembrar então. Então a gente começa a conhecer a química orgânica, tá? A química orgânica é extremamente importante no nosso dia a dia, na cozinha, por exemplo. Cozinha, quando a gente vai comer, todos os elementos que você está comendo ali são alguns inorgânicos e a maioria deles orgânicos. Gordura, proteínas, vitaminas, sais minerais são inorgânicos normalmente, mas a gente tem então proteínas, gordura, vitaminas, nós temos carboidratos, os açúcares são orgânicos, isso numa outra aula a gente vai ver. Então espero que vocês tenham conhecido então os conceitos básicos, tá? Do carbono fazendo 4 ligações, as 4 valências são iguais, o carbono então realiza cadeia orgânica, né? Ele tem essa mania de fazer cadeia. Que bom, né? Por isso que nós estamos aqui. Então, ó, um grande abraço, até as próximas aulas. Essa aula é bastante interessante, leiam bastante. Olá pessoal, na aula passada a gente fez uma introdução sobre química orgânica, agora a gente vai falar sobre as classificações dos carbonos e como são classificadas as cadeias, né? Então a química orgânica vai estudar basicamente o elemento carbono, elementos que têm moléculas que têm como base o carbono. Muito bem, só relembrando isso. Então vamos falar agora sobre classificação.
classificação dos carbonos. É importante a gente saber isso, porque a gente vai saber com os nomes das classificações como que o carbono está dentro da cadeia, ok? Isso é muito importante na indústria química, na indústria farmacêutica e importante para a gente sobreviver mais, né? Como exemplo, para a gente conhecer melhor os hidrocarbonetos, por exemplo, são a base da nossa sociedade ainda. O álcool também, que tem elementos carbônicos, enfim, uma infinidade de produtos, milhares, dezenas de milhares de produtos, né? Vamos começar então analisando o carbono primário, né? O carbono primário, ele é conhecido como exemplo, a gente poderia ter aqui, ó, exemplo 1, um H3C ligado a um outro carbono. Então, esse carbono aqui é um carbono primário. Então, vou colocar aqui ele como um carbono primário, né? Tá? Carbono primário. Tudo bem? Ele tem somente uma ligação com outro carbono. Claro? Então, ele vai ser chamado de carbono primário. Um átomo de carbono ligado no máximo a um outro. Tá? Então, um carbono ligado a outro. Esse aqui, então, é conhecido como carbono primário. Tudo bem? Beleza. Continuando, então, esse mesmo assunto, você deve prestar atenção que existe também o carbono secundário. Como é que seria o carbono secundário? Usando a mesma lógica, seria um carbono, tá? Vou mudar de cor para você verificar melhor, que esteja ligado a outros dois carbonos, tá? Outros dois carbonos. Então a gente tem aqui, ó, ele ligado a outro carbono. Então esse aqui ele é um secundário. Carbono secundário. Fácil, né? Tranquilo. Nada muito difícil. Bom, temos também os carbonos terciários, que pela mesma lógica, então a gente vai ter o quê? Um carbono terciário. Veja só, ele estará ligado então a 3 outros carbonos, tá? Então, um carbono que pode estar ligado dessa forma, ok? Esse vai ser então um carbono terciário. Tá? Um carbono terciário. Ok? Fácil, né? Não tem muito problema, né? Terciário. E, por consequência, final, nós temos um carbono quaternário, né? Nada muito difícil, né, pessoal? Tranquilo, né? É só você relembrar então, se cair isso numa prova de vestibular. Quaternário. Você deve então imaginar na sua cabeça aquele mesmo que faz 4 ligações, tá? Só que carbonos, né? Com outros carbonos. Isso é importante que você lembre, né? Com outros carbonos. Bom, deixa eu dar uma apagadinha aqui para ficar mais. Vou fazer esse carbono aqui. Vamos lá. Então aqui, ó, esse carbono quaternário, ele vai fazer ligações com 4 carbonos, tá? 4. Então ele vai ser chamado de quaternário. Até aqui tudo bem, né? Acho que nenhum problema. Então é importante a gente saber a classificação. Agora eu vou dar um exemplo para vocês de um elemento que tem todos esses compostos. Vou fazer aqui para vocês com bastante carinho, para todos vocês enxergarem. Então presta atenção, olha lá. Vou mostrar aqui então, ó, um H3 ligado a um carbono. Bem, então vamos lá. Tá? Ligado a um outro carbono. Olha só. Tá? Esse carbono aqui. Então vamos lá. Um pouquinho de trabalho, mas é fácil de vocês entenderem depois, tá? H3, depois
Uma outra ligação. Eu vou pôr nas ligações para facilitar a nossa vida. Muito bem, então, ó, vamos lá. Esse azul vai estar ligado aqui. Mais outro verdinho. H3. Mais um laranjinha aqui. Carbono. Ligado ao hidrogênio. Certo? E por último, esse azulzinho aqui, ligado ao hidrogênio verde aqui. Tá? Então, muito importante. Bom, aqui, eu acho que está faltando um. Então, vamos fazer mais um. Opa! Vamos fazer mais um. Tá faltando um. Rapidinho já está pronto. Pera aí, pessoal. Veja só. E esse aqui, azul, um hidrogênio. Vou fazer aqui um branquinho, né? Espero não estar demorando muito, mas todos vocês prestando atenção. Vou fazer na cadeia aqui com muito carinho. Veja só. Tá acabando, viu, pessoal? Pronto. Então a gente tem a formação desse aqui. Só esse aqui que eu vou mudar a cor. Pronto. Então tá feito aí a ligação desse isooctano. Então o isooctano, ok? Conhecido então como isooctano. Bom, esse elemento é importante que você conheça ele. Bom, vamos ver quais são os carbonos, que tipo de carbonos eu tenho. Vamos lá. Analisando então em azul, ó, todos que estão em azul são o que, pessoal? Então eu tenho 4 carbonos, o que? Primários, não é? Tudo bem? Então, quais são os tipos de carbonos que eu tenho nessa cadeia? Tenho então 1, 2, 3, 4 carbonos simples, fazendo simples ligações com outro carbono. Beleza. Esse carbono aqui está fazendo quantas ligações? Então, tenho um carbono quaternário. Não é? Quaternário. Tudo bem? O que mais? Então, esse aqui é um quaternário. Ó. Quaternário, esse aqui é simples, primário, né? Primário, primário, primário. Primário. Esse aqui é quaternário. O que mais? E esse aqui? Esse ele faz duas ligações, então ele é um secundário. E esse, um terciário. Então eu vou ter um secundário mais um terciário. Beleza? Fácil, né? Nenhum problema até aqui, né? Espero depois vocês revisem o vídeo, dêem mais uma olhada. É bem simples, nada demais, né? O que a gente pode falar agora também é de classificação de cadeia. Tá? É importante que a gente saiba isso. Então vamos falar aqui rapidamente sobre classificação da cadeia carbônica, né, gente? Então, cadeia carbônica. As cadeias carbônicas. Então vamos lá. Cadeias carbônicas. Como que eu posso classificar as cadeias carbônicas? Então vamos ver aqui. Primeiro, vou fazer um resumo geral aqui. Ó. Eu posso classificar de duas maneiras. Cadeia aberta, tá? Então basicamente é isso que eu vou ter. Então, ou também conhecida como acíclica.
A em grego é não, então acíclica. Tá? Elas podem ser, então, normais, podem ser saturadas, que eu vou falar agora, e pode ser também, certo? Podem ser também homogêneas. Ou, fazendo de outra cor aqui para vocês verem, ou ramificadas, ou insaturada, tá? Ou insaturada. Tá, pessoal? Muito importante que você saiba, então, que tem essas denominações. Ou heterogênea. Tá? A heterogênea, a gente vai ver aqui também. Importante. Então, vamos lá. Ó. Normal ou ramificada. Então, vamos lá. Veja só. Quando a gente fala em heterogênea, que ela tem um heteroátomo. Tá? Então, vamos dar um exemplo aqui do último caso. Olha só. Exemplo de cadeia aberta. Vamos mostrar uma cadeia aberta. Isso aqui é uma cadeia aberta, tá? Cadeia aberta. E aí tem lá os hidrogênios e outros compostos, tá? Exemplo 2. Vamos mudar a cor aqui. Eu posso ter também uma cadeia fechada, tá? Cadeia fechada, ó. Essa é uma cadeia fechada. Tudo bem? Exemplo 2. Importante. Exemplo 3. Olha só, presta muita atenção porque a gente se confunde nesses pontos, né? Cai muito no vestibular, né? Quando a gente fala em cadeia saturada, é uma cadeia que está saturada de carbonos, ó. Tem simples ligações. Uma cadeia insaturada é uma cadeia que contém uma insaturação, que pode ser uma dupla ou tripla ligação. Tá? Então, nesse caso, eu teria uma cadeia insaturada aqui nesse caso. Tá? Importante que você grave isso. Imagine sempre que quase todos os compostos são feitos já em laboratório. Cadeia insaturada. Você quer um exemplo de insaturação? O azeite. O azeite tem a cadeia insaturada, ele faz bem para a saúde. Já a gordura saturada faz mal para o coração. Interessante, né? Fácil, né? Uma coisa bem do dia a dia. Você deve saber, tá? Cadeia saturada está saturada de ligações simples. Cadeia insaturada, ela pode ter uma ou mais insaturações. Tudo bem? Beleza até aqui? Exemplos, então. Quinto exemplo. Uma cadeia homogênea. Uma cadeia que só tem carbonos. Ó. Cadeia homogênea. Homo é igual. Homogênea. Bom? Uma cadeia, então, homogênea. E uma cadeia heterogênea. Nossa, esse E ficou engraçado. Vamos lá. Então, uma cadeia heterogênea que pode ter um oxigênio aqui no meio. Ó, por exemplo. Vou dar um exemplo de um composto aqui. Ó. Um composto que tenha essa composição aqui. Ó. Aqui, então, estou falando de uma cadeia heterogênea. Claro, pessoal, hetero quer dizer outro. Que tenha outro composto. Heterogênea. Tá? Existem. Tá bom? Então, uma cadeia heterogênea. Hetero quer dizer, em grego, outro. Outra. Outro composto. Tá bom? Gênio, que está junto, que está coeso. Gênio, irmão, tá? Beleza. Homo, igual.
Então, cadeia igual, só tem carbonos. Ó. 1, 2, 3. Aqui é oxigênio. No meio da cadeia. Tá claro? Muito simples essa aula. Gostaríamos também de ver outros tipos, né? A gente pode lembrar também, existem outros tipos de cadeia, tá? Cadeia carbônica, tá? Não vai imaginar outra coisa, tudo bem? A gente está falando de cadeia de carbonos. Então vamos lá ver outros tipos de cadeia. Existem outras classificações. Aqui ainda falando de classificação de cadeias, tá? De cadeia carbônica. Beleza? Bom, continuando aqui, ó, veja. A gente tem então outros tipos de classificação. Presta atenção. Nós podemos ter o tipo de cadeia fechada. Cadeia fechada ou cíclica. Cíclica vem de fechamento, né? De fechar. Então, como é que a gente vai classificar ela? Em não aromática, fechada não aromática, ou acíclica, ou ainda alicíclica, ou alifática. A gente tem essa denominação, tudo bem? Até aqui espero que todos estejam entendendo. Ok? Então ela vai poder também ser saturada ou insaturada. Beleza? Ok? Até aqui? Lembra lá da maionese, ok? Homocíclica, heterocíclica. Então, temos também homocíclica e heterocíclica. Tudo bem? O que mais? Nas aromáticas, ó, aromática, que é considerada uma cadeia especial, que a gente vai ver já já, um exemplo. A gente tem mononuclear e polinuclear. Quer um exemplo? Nós temos, quando um carro queima substâncias da gasolina, por exemplo, libera benzeno, que é uma substância que eu mostrei na outra aula dessa forma. Ela é mononuclear, um ciclo. Mas a parafina, por exemplo, ou a naftalina, ela vai ter vários compostinhos igual a esse. Ó. Tá? Então, vários. Ó. Poli. Tá? Hétero, vários ciclos diferentes. Homo, ciclos iguais. Saturado, simples ligações. Insaturado, uma dupla ou uma tripla. Tudo bem? Agora eu gostaria de finalizar a aula falando sobre um elemento extremamente importante, que é a cadeia aromática. Então veja só comigo, que é uma cadeia extremamente importante. Existem também cadeias mistas, tá? Cadeias mistas. Então, vou colocar aqui. Cadeia mista, que pode ter mistura de fechada e aberta, tá? Ela vai ter os dois, ó. Cadeia fechada e aberta. Quer um exemplo? Uma cadeia fechada com compostos de carbono aqui, ó, aberto. Tudo bem? Então é importante que você saiba isso, ok? Bom, um grande exemplo aqui, a estrutura importante, é a estrutura do anel benzênico. Tá? A estrutura do anel benzênico é extremamente importante para o vestibular, para o Enem, tá? Então você tem que lembrar que essa estrutura ela foi idealizada, tá? Por Kekulé, Friedrich August Kekulé. O Kekulé imaginou um urubu boros, né?
seria uma cobra que estaria comendo o próprio rabo, tá certo? Cobra de Ouroboros, mítica. Só que ele não conhecia nada de mitologia e ele teve um sonho. Que depois ele descobriu então a ideia, tá, de um átomo ligado com 6 carbonos, tá? Ele estaria ligado desta forma, com as duplas ligações pulando de um lugar para o outro. Por isso esse anel no meio, tá? Então seria um que a gente chama de estrutura aromática. Então uma cadeia aromática. Então veja só, os carbonos estão ligados aqui, pessoal. Extremamente importante. Imagine então cada quininha dessa seja um carbono, tá? Dá para imaginar isso? Fácil, né? E quantos carbonos eu tenho aqui? 6 carbonos. Ok? Então essa estrutura, para ser estabilizada, precisa fazer 4 ligações. E para estabilizar essas 3 duplas ligações, elas não parariam. Isso é um processo chamado ressonância. Tá? Ressonância. Então foi descoberto a ideia de Kekulé, o grande químico, também o pai da química orgânica, Kekulé. E esse é então uma estrutura aromática. Toda vez que você ouvir falar em estrutura aromática, lembre desse composto então, que é o benzeno. Tá? O benzeno é essa estrutura importantíssima. Tá? Vou refazer ele aqui. O benzeno, tradicionalmente, ele é desenhado dessa forma. Tá? Lembrando que ele tem 6 carbonos, ele é um ESA, tá? Ele pode ser representado assim, ó, de outra maneira, tá? Pode ser representado dessa maneira, tá? Ou desta maneira. Extremamente importante, tá? Essa parte fechada aqui é um ciclo, né? Esse é um ciclo aromático, que a gente chama de anel aromático. Normalmente tem cheiro. Parafina tem cheiro, tem ou não tem? Então tá aí a ideia. Então, uma aula um pouquinho comprida. Gostaria então de mostrar agora de maneira geral, para você entender. Então nós falamos de tipos de cadeia, né? Cadeia aberta. A química orgânica, então, ela vai ter as classificações de cadeia. Cadeia aberta, fechada, saturada, insaturada. Cadeia homogênea, cadeia heterogênea com heteroátomo, tá? Um átomo diferente. Cadeia fechada e cíclica. O ciclo é quando a cadeia é fechada, tá certo? Então nós vamos ter cadeia saturada e insaturada, aromática, um anel aromático, importante. Cadeia mista, quando a gente tem o anel, a cadeia aromática e uma cadeia saturada simples, no caso aqui aberta, tá? Então a gente tem uma cadeia. Lembrando sempre que Kekulé, ele teve a ideia dessa cadeia. Existem N elementos, milhares de elementos químicos com essa cadeia. Isso é muito importante. No Enem, por exemplo, cai muito todos os anos, tá? FUVEST, nos grandes vestibulares do Brasil, as federais, são grandes universidades brasileiras, vai cair esse assunto também, tá bom? Então, um grande abraço a todos. Vamos estudando. Estudem bastante e leiam o assunto.